Estamos começando mais um Batuta Cast, hoje com a Mari de Toledo. Ela que é estrategista digital, head de marketing e estratégia da Craft, uma das maiores empresas de mentorias e masterminds do Brasil. E eu sou suspeita para falar porque eu amo esse ecossistema e faço parte já há muitos anos. Ela é especialista em Creator Marketing, atua com foco em geração de receita através de posicionamento digital e criação de conteúdo. E para além disso, essa é a descrição formal, mas para mim a Mari é uma das referências que desde que eu entrei eu a vejo, eu assisto palestras, te vejo no palco, tenho essa conexão de você também ser mineira. Sou, tamo em casa. Estamos em casa. Saiba, Mari, que te ver e ver o seu processo dentro do digital é uma inspiração e eu estou muito honrada, feliz de poder compartilhar, né, um pouco mais do seu conhecimento, te conhecer um pouco melhor e te apresentar aí para as nossas batutas e para quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu que agradeço, estou muito honrada, muito feliz, espero que consiga contribuir aí com vocês com algumas ideias, alguns insights, algumas inspirações, conexões, uma conversa boa principalmente. Maravilha! Para a gente já começar, conta um pouquinho para a gente, Mari, quem era você, o que fazia, onde você estava antes de vir para o digital? Onde mora, do que se alimenta. Perfeito, porque eu sempre falo isso e com você eu não complementei. Então, onde mora, onde vive, o que come, do que se alimenta. Cara, eu era advogada, eu advoguei por muitos anos, eu não tinha nem Instagram quando eu conheci o mercado digital. Então, eu não gostava de Instagram, achava que Instagram era coisa de gente desocupada, não tinha mais nada pra fazer na vida. Eu falo que a vida dá uns tapas na cara da gente, sabe, assim? Só que eu estava muito frustrada com a minha carreira no direito, procurando outras opções, mas as outras opções que eu vi eram, tipo, outras áreas de atuação dentro do próprio direito. Até cogitei concurso público, sabe? Eu estava bem insatisfeita comigo mesma, porque eu sempre precisei, a vida profissional sempre foi muito importante para mim. Então, não estar me sentindo bem profissional afeta muito o meu pessoal. Então, eu estava num momento de vida muito ruim. Até que eu fui num evento no Fire Festival de 2018, assisti a palestra da Anitta e conheci esse mundo do marketing digital e desde então não consegui sair. E aqui nós estamos no Fire. Nós estamos no Fire. Documentando e registrando isso. Loucura. Que maravilha. O Fire ele tem esse ponto muito importante para mim. Toda vez que eu venho, é como se passasse um flashback na cabeça, sabe? De tanta coisa que aconteceu. E tudo começou porque eu queria ver a Anitta, que eu sou fã da Anitta. Falei, quero ver uma palestra da Anitta, quero me inspirar e tal. E saí de lá assim, preciso trabalhar nesse negócio, preciso criar um curso, preciso criar um negócio. Foi nesse Fire que você começou a conhecer de marketing digital ou de alguma forma isso já tinha chegado até você? Não, você veio pela Anitta. Onde a Anitta vai estar? Vai estar no Expo Minas, vai lá. Exatamente. Na época era no Palácio das Artes. Olha só. Na época era no Palácio das Artes. E foi assim, pra você ter noção, tanto que eu andava, as pessoas falavam assim, qual é o seu produto digital? Eu falava, então, eu não tenho, eu não sei o que é isso. Só que eu fui muito impactada, sabe? Eu fui impactada por ver as pessoas vivendo uma vida de liberdade e ao mesmo tempo uma vida de impacto e construindo algo muito grande, muito forte, utilizando recursos que eu já tinha, que era um telefone, uma comunicação e criar algo a partir de um conhecimento que eu tivesse. Então, naquele momento, assim, sabe aquele meme da cabecinha explodindo? Eu lembro direitinho, assim, foi no dia do meu aniversário, em 2018. E aí eu olhava e falava assim, cara, é um novo ciclo. Ou eu saio daqui e faço alguma coisa, ou eu vou viver a vida inteira com essa coisa do e se eu tivesse feito? Eu resolvi tentar. E aí, como é que foi esse processo de tentativa? Você saiu do Fire, beleza, eu preciso mergulhar nisso. Como é que foi? Você transicionou? De alguma forma você trouxe o direito para sua realidade digital? Então, eu fiquei um tempo ali porque eu não sabia nem como é que fazia um story, porque eu não tinha Instagram. Então, assim, teve uma época de conhecer a plataforma, de entender o que era. De ligar os pontos, né? Mas o que isso tem a ver com aquilo? Como que as coisas se conectam? Bizarro, assim. E aí eu criei o Instagram e a minha ideia inicial era falar sobre aspectos jurídicos do empreendedorismo para advogados. Uma ótima ideia. Só que não. Tipo, muito ruim. Só que aí eu comecei a produzir um conteúdozinho sobre isso e tal, ainda advogando. Só que aí o escritório que eu trabalhava viu que eu estava começando a produzir conteúdo. E eu lembro direitinho que assim, eu queria sair de lá. Eu falei assim, cara, eu preciso pedir demissão. Esse lugar era muito tóxico, era muito ruim trabalhar lá, era horrível.
Só que era aquela falta de coragem. Até que eles me demitiram. E na demissão eles falaram assim, você tem foco em coisas demais. Aí eu falei, realmente, eu tenho foco em coisas demais e meu foco não tá aqui. Porque se eu entrego 1% ou 100%, para vocês é a mesma coisa. Então, tá tudo certo, vamos embora. E aí quando eu saí, eu comecei a trabalhar com um amigo meu, como sócia dele, que ele já me chamava para ser sócia dele há muito tempo. E aí eu fui num evento e falei com ele assim, Dani, se a gente começasse a trabalhar com a tal da Lei Geral de Proteção de Dados? E aí ele falou, Mari, ninguém tá falando disso, é muito, né, fora da nossa realidade e tal. Eu falei, eu vou estudar esse negócio. Aí comecei a estudar, conseguimos uns primeiros clientes ali, e aí me veio um estalo. Eu falei, cara, tá todo mundo da área jurídica patinando nessa tal de LGPD. Eu já tô aplicando ela na prática, eu já tenho cliente. E se o meu curso for sobre isso? E aí eu comecei a falar de LGPD e deu muito certo. Deu muito certo. Foram quase 3 anos falando sobre LGPD. Meu curso de LGPD foi um dos maiores, foi o maior, na verdade, do mercado, o LGPD 4.0. E foi aí que o digital realmente virou minha vida, de cabeça para baixo. Materializar de fato o retorno do que é isso, né? Consegui. Financeiramente. E eu vi realmente, assim, eu comecei com 8 alunos, depois a gente teve ali mais de 2.000 alunos no LGPD, só no LGPD 4.0, mais nenhum outro produto. E alunos Brasil inteiro? Alunos Brasil do mundo. Eu tinha alunos fora do Brasil e acabou que eu comecei a vender o LGPD 4.0 quase na pandemia. Então a pandemia foi muito ruim, de uma forma geral, mas para o digital foi muito bom. Porque as pessoas pararam e para estudar, para ver, usar o digital, sabe? Então, assim, meu negócio explodiu. No início do ano de 2020, eu tinha, sei lá, faturado 16 mil reais. No final, eu tinha faturado 2 milhões. Então, em 2020? Em 2020. Então, 2 anos depois assim, daquele Fire. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio depois daquele Fire. E a família nesse processo, em algum momento, quando você falou que ia para o digital, teve alguma resistência, uma dúvida ou não? Foi um apoio? Cara, a minha família, assim, pensando em pai e mãe, eles sempre me apoiaram muito. Mas eu lembro da minha mãe falando assim, que eu comecei a dar muita palestra, né? No início ali, me enfiava em tudo quanto era evento para falar de LGPD. E ela ficava tipo assim, mas quando que você vai receber por uma palestra? E aí esses dias eu falei com ela, eu não recebo por palestra até hoje. Mas palestra abre muita porta. Então assim, eu nunca nem pensei em cobrar por uma palestra minha, porque eu quero estar nos ambientes que abram portas. Então foi sempre tudo muito estratégico. Mas assim, a minha família sempre apoiou. Eles olharam e falaram, vai, e é isso aí. Mas eu sei que eles tinham um pouquinho de medo também, né? Mas... Eu sempre gosto de imaginar essa cena, né? O antes e o corta pro depois. Corta pro depois, final do ano. Tô entendendo onde essas palestras, esses eventos você vai, estão te levando, né? E meu pai, tipo assim, cara, isso aí tá realmente dando muito dinheiro. Eu falei, tá. E é um negócio também, né? Que a gente já tocou no assunto e a gente fala e a gente compartilha muito disso, que é o poder do ambiente. E às vezes pode estar batido para um, para outro, mas o que eu gosto de reforçar é, na prática, qual que é a qualidade do seu ambiente. Então a Mari trouxe aqui marcos na vida dela, que foi um ambiente que deu um insight. Ela estava literalmente, fisicamente, num evento que ela viu que algo novo era possível. Depois ela se inseriu em ambientes para a voz dela chegar a mais pessoas, leads qualificados, pessoas qualificadas, para tomar uma proporção nacional, internacional. Sim. Isso é muito legal, né? Vale a pena a gente reforçar, né, Mari? Que o ambiente demais. Conta. Sim, o ambiente. E E uma coisa que tem de semelhante em toda a minha jornada foi que eu sempre tive mentor. Então eu estudava e eu aplicava. Então assim, eu sempre fui muito executora. Então eu aprendi uma coisa, executava. Tanto que eu acabei abrindo um outro braço do meu negócio, que foi de estrategista. Por quê? Eu tinha 2 amigos, o Pedro e a Priscila, e a gente era muito amigo, produzindo conteúdo ali no início e tal, todo mundo produzindo, e eles eram muito maiores do que eu. Então assim, eles bateram 10 mil seguidores muito antes do que eu, eles já eram mais reconhecidos antes do que eu, só que eu lancei antes deles. E aí eu lancei de novo, e de repente eu tinha feito tal do 6 em 7, né, dos 6 dígitos. Ou seja, mais de 100 mil reais em até 7 dias. E aí, os 2 viraram pra mim e falaram assim,
E aí? Como é que você fez isso? Eu falei, uai, eu tô executando, vocês ficam só estudando? Eu tô executando o negócio, tô executando a parada, tô comprando mentoria, tô investindo em mentoria, tô fazendo e tô executando. Aí os dois chegaram e falaram assim, Mari, a gente gosta de ser o especialista, né? O expert que tá ali na frente. Você faria a nossa estratégia? Aí eu falei, Por que não? por que não? E aí eu descobri que eu gostava muito dessa parte estratégica também. Então eu gostava de estar na frente da câmera, mas eu gosto muito de estar por trás da câmera, porque eu sempre fui a minha estrategista e eu nunca nem cogitei contratar alguém para esse lugar. E aí acabou que assim, com a Pri eu fiz 3 lançamentos com ela, consegui tirar o produto dela ali do zero e tal, foi muito legal. E com o Pedro a gente ficou até o final da vida dele, porque infelizmente o Pedro nos deixou no início desse ano por um câncer. E até o final da vida dele a gente estava ali junto com os produtos dele. E aí, nesse processo, você está hoje num ecossistema que você também bebia da fonte ali e agora Sim. você está nos bastidores dele e no palco também dele. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão de sair de especialista com foco forte e da coprodução em você, né? O especialista em você, coprodução, para realmente entrar num ecossistema que é para além disso. Se você quiser falar um pouquinho, para quem não conhece ainda, esse ecossistema da Craft, Palu, fica à vontade. Então, o que acontece? O negócio de LGPD estava crescendo muito, só que eu estava vivendo um dilema interno, que era, não quero mais advogar. Não quero mais fazer projeto de adequação LGPD, porque o projeto de adequação LGPD era um projeto que gerava muito tempo com as empresas, então eram contratos muito grandes. Eu ficava 6 meses, 1 ano com aquela empresa para poder colocar ela nos padrões da legislação. E eu não queria mais pegar cliente. Meu sócio queria continuar pegando cliente. Então eu estava vivendo ali um embate, porque eu estava vendendo curso online, ele não estava vendendo curso online. Sim. Então eu estava crescendo de outras forma, formas, né? E eu querendo estudar marketing, eu querendo estudar lançamento, eu querendo, sabe, apaixonada por esse mercado e cada vez mais não querendo trabalhar com legislação, por mais que eu sou extremamente grata e feliz com a LGPD por tudo que ela me deu e por todos os alunos que eu formei. Então, mas eu senti que o meu ciclo ali tinha acabado. E aí eu fui decidir encerrar o LGPD 4.0 e pivotar e mudar de nicho. Fiz isso da pior maneira que eu poderia fazer. Que foi? Esse é meu último lançamento, ponto, acabou. Tipo assim, queimar Hoje eu teria feito gradual, eu teria começado a produzir o conteúdo de marketing no YouTube, talvez, levado as duas coisas ali um pouco, até que a outra coisa tivesse muito forte, porque eu literalmente matei minha galinha dos ovos de ouro. E aí tinha que dar certo, ou tinha que dar certo. Só que era uma coisa, eu era maior de um nicho. E aí eu entrei num nicho extremamente concorrido, que era o de marketing digital. E aí era um negócio de qual é o seu diferencial, o que você tem de diferente. E aí eu achei que ia ser muito rápido, os resultados iam vir. Então assim, meus resultados caíram muito, porque eu estava recomeçando. E aí esse processo é doloroso. Esse processo é doloroso, porque você trabalha a nossa humildade. Trabalha com ego, trabalha com humildade, trabalha com... Será que eu volto? Será que eu fiz errado? Será que eu fiz errado? Só que eu tinha muito dentro do meu coração que eu tinha feito a coisa certa. Era questão de continuar cultivando, né? Eu estava fiel à minha essência. Só que eu tinha que lembrar que no LGPD foi no longo prazo. Não ia ser no marketing no curto. Então, toda vez que você recomeça, você tem que entender que você está voltando para a posição de iniciante, talvez com mais conhecimento. Mas você volta com a posição de iniciante. E aí eu patinei um tempo muito grande, tentando me encontrar ali. Aí me encontrei muito quando eu resolvi falar sobre a estratégia panela de pressão. Lembro, inclusive, recebi treinamento seu da panela de pressão, que foi um diferencial que eu encontrei, que era uma estratégia que eu já aplicava para mim e para o Pedro internamente. E que um dia um amigo meu, Léo Tabari, chegou e falou: Mari, transforma isso num produto, para de dar isso de graça nos outros produtos, sabe? Pega isso é uma solução de uma dor. Aí uma cliente que eu acabei fazendo para ela também, ela falou a mesma coisa, Vivi e tal. E ela falou: Mari, você tem um produto muito bom na mão, pelo amor de Deus e tal. E aí eu lancei e deu certo. E aí o Panela deu bem certo e tal, os meus alunos tiveram muito resultado. Só que sabe quando você não é apaixonada pelo produto? Eu era apaixonada pela LGPD 4.0. Sim. Eu era completamente apaixonada pelo meu produto. O Panela, eu acho que é uma solução incrível, que todo mundo deveria testar.
Mas sabe quando você não tá assim? Não é, Não é o que te Isso. move. Aquilo sabe? Aham. Tava ainda meio que não era o ainda combustível. engatinhando. E aí acabou que eu comecei a querer testar outras coisas e abrir o ecossistema da minha própria empresa para prestação de serviço. Eu comecei a produzir conteúdo para outras pessoas, fiz lançamentos para outras pessoas além do Pedro. E aí fui pegando mais bagagem, entendendo mais as coisas. E aí no ano passado, acabou que eu tive um momento de vida muito difícil, que foi o momento em que o Pedro adoeceu. Então o Pedro adoeceu, eu vivi um problema gigantesco, que era assim, meu melhor amigo está doente. É um misto. O É seu um misto. especialista, Meu especialista melhor amiga, tá doente, meu empresa. melhor amigo tá doente, a gente tinha acabado de vender a mentoria dele. Os produtos dele ainda eram os nossos produtos principais naquele momento. Então, querendo ou não, o faturamento era o faturamento meu e dele. representativo. Era muito representativo. A gente tinha 2 lançamentos marcados. Um, a gente estava começando a captação, eu tive que cancelar tudo. Porque ele foi internado, foi para o hospital, sem previsão de alta. E eu tive que lidar com a mentoria dele para as pessoas não cancelarem. Porque eu só pensei, ele tá doente, ele tá no hospital, ele precisa do dinheiro. Eu não posso chegar para ele e falar assim, devolve o dinheiro que eu acabei de te entregar. Então eu falei, cara, eu preciso entregar essa mentoria. E aí foi um momento que eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, o que vai acontecer? E nesse mesmo momento, o Pedro não sabia, mas eu estava iniciando um processo de separação. Eu estava separando do meu ex-marido. Então foi tudo Você já ao tinha feito mesmo algum tempo. curso, algum treinamento de inteligência emocional, Mari? Formalmente? Foi assim, Um turbilhão. tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei, cara, eu tenho 2 opções. Ou eu deito no chão, choro em posição fetal e fico falando que a minha vida tá uma merda, porque de fato estava, e aceito isso e, sei lá, peço ajuda de pai, de mãe, não sei o quê, ou eu faço alguma coisa. E aí eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Porque aqui, uma coisa que o Pedro mostrou muito é tipo assim, filha, você tá viva? Vai, bora. E aí eu falei, cara, quem que pode me dar uma luz em relação a isso? E aí veio o Vinhas na minha cabeça, O papel do mentor, né? o papel do mentor. Aí a gente olha pra jornada da heroína aí, na hora, o limiar. E olha que tá ali. loucura. Eu tive muitos mentores no digital, muitos mesmo. Porque igual eu te falei, eu sempre caio facinho num pitch, gente. Não faz um pitch perto de mim, que se eu tiver com o cartão na mão, eu falo, eu! Então, assim, eu fiz muita mentoria, então eu tinha muita mentor. Só que eu tinha entrado na Craft, que é o Mastermind do Rodrigo Vinhas, e tinha sido um ambiente que eu tinha me sentido muito acolhida. E aí, naquele momento, foi o nome dele que veio na minha cabeça. Falei, cara, o Vinhas é a pessoa que vai saber me falar o que eu faço. E aí, no que eu fui conversar com o Vinhas falou, não, Mari, realmente, assim, é uma situação, eu acho que tem que entregar a mentoria, entregar um over delivery pra eles e tal. Você dá conta? Falei, vou ter que dar, vambora, tem amigo pra quê? Saí falando com todos os meus amigos da área jurídica, pra ver quem podia dar aula e tal. E aí ele falou assim, e o que você acha do meu conteúdo? Aí eu falei, pode melhorar. Eu queria ter falado assim, tá uma bosta, mas eu falei, dá pra melhorar. Ele falou assim, e você acha que você poderia entrar pra trabalhar comigo no meu conteúdo? Prestar um serviço pra ele. Aí eu falei, uai, sim. Porque eu falei, cara, tudo que eu preciso agora é de um fixo. E você conhecia já ele bem, conhecia o produto, serviço? Falei, tudo que eu preciso agora é de um fixo. Eu ainda tenho meus produtos, ainda tenho as minhas consultorias, ainda posso fazer lançamento de outras pessoas, mas se eu tiver um fixo, eu respiro. E esse é o problema do digital. A gente vive muito de lançamento. E aí, hoje eu vejo o que acontece se o seu expert sai totalmente. E às vezes a preocupação está tanto em fazer um lançamento acontecer que você esquece de pensar na sua empresa acontecer. Exatamente. Isso foi um dos meus maiores erros como empreendedora. Então eu falei, cara, a gente nunca parou para pensar nisso, assim. E hoje em dia eu falo com todo mundo, se você ficar doente, você tem 6 meses de caixa. Se você não tiver, meu filho, você tem que ter 6 meses de caixa. O tal também de colocar todos os ovos numa única cesta, qual que é essa cesta que tá? Exato. E aí o Vinhas me chamou para trabalhar com ele, eu comecei trabalhando só entregando conteúdo para ele, fazendo conteúdo dele. Só que é aquela coisa, conteúdo é um braço do que eu sei fazer. Só que eu tenho uma visão estratégica de negócio, de venda,
de marca, de posicionamento que vai muito além do conteúdo. E O pra conteúdo além- é uma parte E disso. para além também, Mari, eu vejo que você saber do técnico, você já esteve no lugar daquela especialista. Porque isso tem um diferencial muito grande. Exatamente. Porque você consegue se colocar no lugar e ver o que é viável, não dentro do perfil dele. Porque você Exatamente. sabe a realidade de gravar, de Exatamente. fazer. E no ano passado, gente, eu confesso, eu fiquei assim com ranço de digital. Eu não queria produzir conteúdo, eu não queria aparecer na frente da câmera. Eu tava num momento que, tipo, se eu aparecesse na frente da câmera era muito falso. Então eu precisava de uma coisinha de bastidor, sabe? Eu precisava reconectar as minhas forças, reentender quem eu era, o que eu estava fazendo diante de tudo isso que estava acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar com ele no início desse ano. Ele me fez a proposta de estar exclusiva com ele. Então foi um momento assim, você está disposta a abrir mão da sua empresa? Mas para talvez um dia se tornar sócia da minha? Aí é aquela coisa, você quer ser um peixinho dourado no oceano ou você quer ser uma parte de um tubarão? Eu quero ser uma parte de um tubarão. Entendeu? É pra isso que eu tô aqui. E aí eu falei, topo. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, pensa que eu sou expert, você é estrategista, só que para além de lançamento, você cuida meio que de tudo, da marca e tal. Eu falei, tá. Aí eu me senti meio um Severino, faz tudo, sabe? Você lembra do Severino? Demais. Do cara crachá ali, ele fazia meio tudo. Eu me senti um pouco Severino. Mas depois eu entendi o que era ser uma head de marketing e estratégia. Era realmente conectar todos os pontos estratégicos da empresa, construir um time de elite que dê conta de cada área e fazer com que a marca ecoe através das redes sociais e da experiência dos produtos. E um ponto que você trouxe, Mari, também muito chave, porque às vezes oportunidades vão surgir em determinados clientes para uma vaga que talvez ainda nem existe, nem está bem definido o escopo. Exatamente. E aí, às vezes, no preciosismo, não, mas o que é que eu vou fazer? Como que é? E às vezes isso te limita para você assumir, né, grandes oportunidades como essa, por exemplo. Foi tipo assim, cara, vamos lá, eu criei de fato um cargo, né? Sim. E aí, a gente na Craft hoje, a gente tem 2 produtos principais, que é o Mastermind, que é o Craft Black, que é um Mastermind extremamente tradicional, tá há 8 anos no mercado, com mais de 200 pessoas agora. E eu falo que eu trouxe também um charme feminino, né? Porque era antes 2 homens levando Rodrigo ali. Minhas, Lucas Puer. Exatamente. E quem tá nos eventos também ali por trás é o Lamp. Então era muito homem. Aí eu brinco que eu trouxe um charme feminino. E o pessoal fala, dá pra reparar que tem um olhar feminino, um olhar apurado, um olhar que traz mais sofisticação pro negócio. E aí eu assumi essa responsabilidade no peito aí. E tô no caminho aí para oficializar em breve que serei sócia também da Craft. Maravilha! Que notícia maravilhosa! E com certeza eu vejo que agrega demais. Eu que já era parte desse ecossistema de alguma maneira, faz diferença e é muito bom te ver junto com eles. Inclusive contribuindo com o seu olhar para os conteúdos deles. Sim. Porque a gente gosta muito, inclusive na comunidade a gente recomenda muito. O Lucas continua! Só Lucas continua produzindo conteúdo. E é isso, assim, às vezes a gente olha, por exemplo, para uma figura tipo o Lucas, né? Ele é muito sério, ele é muito certinho e tal. E você nunca imaginaria que ele ia se encontrar numa produção de conteúdo mais encenada, mais atuada, que tem um humor, que tem um entretenimento, mas é um entretenimento inteligente. Então, às vezes, a gente precisa de pessoas, né? Para mostrar pra gente o nosso potencial. Eu falo que o Vinhas, ele me enxergou o potencial ali naquela conversa, na verdade, desde sempre. E ele me cutuca para que sempre eu traga esse potencial para fora. E eu tô buscando fazer isso também com eles e com a Craft, para fazer ela crescer cada vez mais. Maravilha. E Mari, para você fazer isso tudo acontecer, esse ecossistema complexo, grande, envolvendo muitas pessoas e chave do digital, inclusive, conta um pouquinho dessa estrutura de time, que eu tenho muito orgulho de saber que a gente tem batutas, aqui a gente tem uma frase que nos orienta, que é uma vez batuta, eternamente batuta. E é muito bom saber que tem no seu time batutas também. Então conta um pouquinho como é que é essa estrutura, em que momento que você viu a necessidade de gestora de projetos, como que você dimensiona e entende a função ali de cada um. Quando eu estava com a Movimento Digital, que era a minha empresa original, eu já tinha gestora de projetos, porque eu entendi que para mim é essencial. E agora, assim, né, a Jana é uma batuta, que é a nossa gestora de projetos hoje. Beijo, Jana! E beijo, Jana, maravilhosa. Porque eu tenho uma cabeça muito criativa e estratégica. Então, eu tenho muita ideia, eu tenho muito
visão estratégica das coisas, de conectar as coisas. Então, assim, eu brinquei que aqui o cordão que vai dentro do kit, ele tem a frase que está no stand que fecha a palestra do Vinhas. Isso é uma construção de marca para entrar na cabeça das pessoas. Só que aí eu preciso da pessoa que organize esse processo e faça isso se tornar real. Garanta a execução. Garanta a execução. Porque eu não sou essa pessoa. Se eu for parar para ser essa pessoa, eu perco a minha genialidade. Eu perco o que é mais forte em mim, que é a criatividade e a estratégia. Essa visão, só que depois assim, tá, beleza. Mas o cordão, quem vai fazer? Quem é o responsável? O design, quando que entrega? Qual que é o prazo? Quando que entrega para Hotmart? Quando coloca no O kit? nível de qualidade, tá dentro, tá fora. Exatamente. Eu preciso da pessoa que transforme aquilo ali em um processo operacional. Por isso que eu falo, a Jana, ela é o meu braço direito no sentido de, cara, ela organiza toda a minha maluquice. Como é que é esse processo de vocês? Até pra gente entender. Você criou, pensou, alguma demanda chegou, né, dos sócios, e aí você organizou a ideia, você teve uma visão geral do que seria. Como é que você passa essa informação para a Jana? Então, Práticos. a gente sempre conversa, seja por mensagem, seja por call, seja por ligação. Então, eu passo toda a ideia para ela e ela entende a partir daquela ideia quais são os processos que ela precisa criar. E aí depois ela confere comigo. Então, Mari, é isso aqui. Então, são essas as etapas do processo que precisa criar, tá tudo certo. Aí tudo certo. A partir dali, ela é responsável por fazer aquilo ali acontecer. Então, às vezes eu reviso algumas coisas e tudo mais, mas eu confio nela no sentido de que eu sei que ela vai entregar o que eu pensei no prazo correto, com a qualidade que ela sabe que eu exijo, porque eu sou extremamente exigente. Então, assim, eu vejo que hoje uma empresa no digital, e acho que uma empresa qualquer que não tenha um gestor de projetos, ela está perdendo um nível de organização e operacionalização estratégica altíssimo. Eu não vejo hoje como fazer um lançamento sem um gestor de projetos. Eu não vejo hoje como fazer um evento do nível que é a Craft Black do Mastermind sem a Jana organizando o prazo de tudo para tudo acontecer. E cobrando, e confirmando, e vendo a qualidade. Porque se eu tiver que fazer isso, eu perco a minha genialidade. Então ela vem me suprindo. E uma vez eu assisti uma palestra do Vini Loureiro e ele falou muito isso. Ele falou assim, o estrategista ele precisa criar. Ele precisa poder jogar. Ele precisa de alguém de operação, alguém que tenha uma visão analítica para sentar e organizar aquilo ali em algo executável. Senão, nunca as ideias vão ser executadas da melhor maneira. E eu concordo plenamente. E é para além, e é realmente isso, né? Além da gente ter uma boa definição, uma execução daquilo, é ter olhar daquela melhoria contínua. Você falou muito bem, processo, é bom a gente reforçar. Porque senão a gente fica muito... Empobrece mesmo o projeto. Porque falta realmente um braço para garantir, para fazer esse elo de estratégia operacional. E quando vejo, está mais ou menos repetindo os mesmos erros e não está avançando, né, na questão da melhoria. E a Jana também, ela é meu braço junto ao time, né? Que você me perguntou da estrutura. Então hoje a gente tem ali o Vinhas e o Lucas como experts e diretores, vamos dizer. Depois vem logo eu como head de marketing e estratégia e vem as nossas equipes. A gente tem a equipe de criação, a gente tem a equipe de suporte, que a gente chama de concierge, digital trainer, que é a nossa área de sucesso do cliente. A gente tem a equipe de relacionamento, de tráfego, de tecnologia, deixa eu ver se eu esqueci alguma equipe, acho que não. Mas é a equipe de eventos. Então, a Jana, ela é o ponto que conecta que todas as áreas estão entregando aquilo que precisa entregar, porque no final, um evento, por exemplo, não é feito por uma área ou por outra, é feito pela conexão de todas as áreas. E eu falo que o gestor de projetos, ele está ali exatamente fazendo essa conexão e fazendo tudo acontecer. Então, a minha cabeça estratégica está aqui, ela pega tudo, ela operacionaliza em demandas para o restante do time e o time responde a ela, entregando aquilo e no final fica tudo lindo, maravilhoso. Você fala assim, foi resultado de milhares de processos, operações muito bem feitas e prazos muito bem cumpridos. E é aquilo, né? Todo detalhe importa. Às vezes você pode fazer tudo lindo, maravilhoso. Se faltar uma conexão entre uma ponta e outra, pode colocar tudo a perder, né? Sim. Ou aquilo tudo lindo, maravilhoso que você planejou, não tá ali na hora disponível. E aí é complicado. Nossa. E Mari, pensando no digital, você já comentou que alguns nomes de alguma forma foram referência, mas pensando nas mulheres, se você for pensando que a gente tem mulheres que já estão no digital assistindo e ouvindo a gente, ou que pensam em vir para o digital,
qual é uma mulher do nosso mercado ou do marketing tradicional que você olha e de alguma forma interferiu diretamente na sua carreira ou te inspira ou te inspirou, para que a gente também acesse elas e a gente expanda essa nossa rede de referências? Cara, eu tenho as minhas referências base ali, que não são do digital especificamente, mas a Anitta lá atrás é uma referência para mim como empreendedora, como mulher, como uma mulher que desafia muito o status quo, sabe? Do que a mulher deve ser e como deve ser vista. Então, mexe muito ali comigo. Eu gosto muito da Boca Rosa, porque eu acho que ela é uma mulher que consegue mostrar várias nuances do ser mulher. Então, a mulher puta empreendedora, ela é uma mulher que ela se diverte, ela tem a vida dela leve, tranquila, ela é a mãe. Mas aí, hoje, você fala assim, Mari, uma mulher que, do digital mesmo, aqui do nosso mercado de infoprodutos, que você olha e fala que essa mulher é muito foda, eu vou citar a Camila Nardi. A Camila Nardi, outro dia, ela me inspirou muito com a forma como ela é uma excelente infoprodutora, uma excelente empresária, e ela é uma excelente mãe, ela é uma excelente esposa. Então, assim, ela postou um reels que eu achei lindo, que ela falou assim, a minha filha, ela chegando de viagem, a filha dela buscando ela no aeroporto, e ela falando assim, a minha filha vendo na prática que ela nunca vai precisar escolher entre carreira e maternidade. Perfeito. Eu achei ela sensacional. Esse ponto. Sensacional, sensacional. Mari, eu vejo que o mercado digital e de infoprodutos é esse portal que a gente pode integrar o profissional e o pessoal. Sim. E que você pode, inclusive, tem negócios que são presenciais, mas tem negócios que são remotos. Então, para quem a liberdade geográfica é importante, hoje, para mim, o mercado digital é uma oportunidade de eu poder visitar minhas irmãs que moram no exterior sem eu precisar abrir mão do seu trabalho. Eu tô indo ver minha sobrinha nascer sem ter preocupação com data para voltar ou uma autorização para pedir. Isso é maravilhoso. E ver você trazer isso, trazer a Camila como uma referência. Claro que ela deve ter os desafios dela, é óbvio. Sim, com certeza. Mas você vê que é real, a pessoa prosperar, ela tá construindo a família e o negócio dela tá prosperando. E é muito legal a história da Camila, que outro dia ela postou e tal, achei belíssima. Que a filha dela nasceu com um problema no coração e tal. E ela mexeu muito no negócio dela a partir dos desafios que ela teve como mãe. E hoje eu vejo ela assim, ela é uma excelente profissional, ela é incrível, o conteúdo dela é maravilhoso, os produtos dela são incríveis. Outro dia eu fiz uma call com ela que eu saí lá assim, ó, caramba, que mulher foda. E ao mesmo tempo ela vive ali com a filhinha dela, sabe? A filha dela sempre sorrindo, ela realizando o sonho de levar a menina pra Disney. Então assim, é muito lindo ver isso, porque eu acredito que a mulher não precisa escolher, sabe? Eu acredito que a mulher ela pode ser as duas coisas e a gente ainda vive num mundo muito machista. A gente está num evento de marketing digital que ainda a predominância do palco é de homens. A gente vê a melhoria de ano contra ano, mas ainda é desproporcional pelo volume de participantes mulheres. E eu acho que o digital proporciona muito um espaço para que as mulheres possam crescer, ser livres e encontrar a sua melhor versão em todas as suas melhores versões, entendeu? Em todas as suas versões. Então, eu quero muito que outras mulheres cresçam nesse mercado, seja no palco, seja no bastidor, seja na profissão do digital que ela escolher, porque eu acho que o digital é isso, é amplitude de profissão, de oportunidade, de você talvez encontrar a sua potencialidade. A Jana mesmo, né, ela começou no nosso mercado como suporte, ela era nossa digital trainer. E aí, quando abriu essa vaga de gestora de projetos, a gente olhou e falou assim, pô, acho que essa menina tem perfil. E aí, agora, a menina explodiu, ela cresceu. E eu falo com ela, você tá percebendo tanto que você tá melhor do que você era antes? Então, assim, é sobre isso. É sobre a gente encontrar a nossa melhor versão sem abrir mão de todas as nossas versões, porque mulheres são feitas de múltiplas versões. E a gente, como especialista, parece que a gente começa a ter uma bola de cristal. Eu imagino que algumas mulheres talvez possam estar pensando, mas não é tudo são flores, não é para todo mundo. Deu certo com a Camila, com a Mari, mas não vai dar comigo. Esse negócio é furada. Uma coisa que a gente vive e a gente percebe é que nada é perfeito, exige da gente realmente perseverança, persistência, mas é aquilo, o quanto que você está disposta a dar tempo ao tempo para o resultado vir e o quanto você está decidida a fazer isso dar certo. A gente pode falar, né, que a gente vê isso acontecer todo o tempo. Então, se em algum momento você passou pela cabeça, mas veja bem, mas a fulana teve isso, tem aquela rede de apoio, saia desse lugar. A gente está aqui para trazer vocês para conhecer esse mercado, essas oportunidades, novas profissões, porque a gente precisa de mais pessoas alinhadas com os nossos valores.
E é difícil de achar, tá? É um mercado, assim, muito próspero, porque tem pouca gente boa, sabe? Ainda tem muita gente, mas ainda tem pouca gente muito boa. É muita gente que vem com o olho brilhando pela possibilidade de dinheiro ou de liberdade, flexibilidade, ou de um trabalho mais tranquilo. Tá tudo certo. Passou aqui, vai ter que se apresentar. A nosso amigo Fernando Dias. De onde você é, Fernando? Daqui de BH. De Belo Horizonte. E você é especialista? Gente, eu tirei o negócio, peraí. Tá funcionando, peraí. Tá no meio do podcast. De BH. Estamos fazendo um podcast. Fala aí pra gente. Você é de Belo Horizonte? Eu sou de BH. E aí? E eu sou expert no nicho de paternidade. Eu tenho Nossa, eu falo que nada é por acaso. um curso pro pai de primeira viagem, é o @Conexão Paterna. Aí, ó. Fechou. Fechou? Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Você participou do Onde que eu me Batuta vejo? Cast. Onde que eu me vejo? Batuta Cast, @Paloma de Assis, GPD. Você vai chegar até você, pode ter Eu certeza. não cheguei na hora errada. Você Fernando tá aqui Dias, cagado aqui. que a gente Não, estava ninguém falando tá de grávida. maternidade, da Eu tava importância falando, de uma pessoa. Eu perguntei qual é uma referência, ela trouxe uma mulher que ela consegue conciliar maternidade Quem que é? com o Camila trabalho. Nart. E aí você vem e fala paternidade. Então, papais, por favor, conheçam o trabalho do Fernando Dias. É Valeu, isso aí, gente. querido. Grande abraço. Obrigada, pode ir. Fica à vontade. Isso que é bom, entendeu? É sobre essa isso. espontaneidade do negócio. E aqui tá todo mundo produzindo Ó, isso não conteúdo. tá na Craft Black, vai ter que entrar Vai ter que agora. entrar. Vai ter que entrar, Fernando. Sobre isso que você estava falando, eu acho que é muito interessante a questão das pessoas entenderem por que elas vêm pro digital. Tem uma galera que vem só com o cifrão no olho, sabe? E achando que vai ser fácil, que vai ser rápido, porque infelizmente tem muita gente que ainda vende isso. Então, não é. Não é fácil, não é rápido. É uma profissão como outra qualquer. Vão ter altos, vão ter baixos. A gente se questiona muito. A gente se questiona muito, a gente se compara muito. A gente tem dias muito bons, a gente tem dias que é uma merda. Então, é uma profissão. Então, tem tudo que uma profissão normal tem. É aquilo que a gente fala, né? Às vezes nem toda oportunidade é para todo mundo. Você tem que entender o que você quer, o que faz sentido para você. Porque, de fato, você vir para o digital para empreender ou assumir uma função ali, um negócio PJ. Tem gente que se identifica muito, mas tem gente que, de fato, quer viver a vida CLT. Sim, Então, é muito desse autoconhecimento, né? Tem espaço para as pessoas que têm uma visão não empreendedora. Tem muito espaço dentro do digital. Tem espaço para todo mundo, Tem gente. espaço para todo mundo. Então, assim, eu acho que isso que é o lindo do negócio. É que tem muita vaga, tem muita profissão nascendo, tem muita profissão se desenvolvendo. E você fazer parte, às vezes, de um ecossistema, de uma empresa que tem um propósito. Então, por exemplo, quando eu vim para a Craft, eu estava abrindo mão da minha empresa. Só que eu falei, cara, olha o impacto que essa empresa tem. Olha a quantidade de pessoas que impactam positivamente a vida de outras pessoas. Esse foi um dos motivos que eu entrei aqui nesse mercado. Então, olha a minha oportunidade, sabe? A gente estava no meu evento presencial, agora, né, na véspera do FARE, que eu faço em Belo Horizonte, anualmente, nosso GPAP Experience. E eu falei, gente, brincando, a gente atinge diretamente mais de 50 milhões de pessoas nessa sala, você tem noção? Sim. Tem noção do que é isso? Né? E aí a gente pega a Craft, então, se a gente for olhar, assim, eu tenho certeza que ali tá chegando no Brasil, Sim. com certeza, aquele ecossistema chega Com certeza, no Brasil. com certeza, fato, ponto. Então, assim, a gente tem uma capacidade de fato de impacto, que a gente tome mais consciência e use isso para o bem, né? E, Mari, tem um ponto-chave que eu preciso que você fale antes da gente caminhar para o fim, que eu sei que você gosta, você tem esse olhar para conteúdo, eu vi palestras sobre isso, eventos que você organiza focado, né, nessa parte dos creators. Para quem já entendeu que o digital já é necessário, independente se o seu negócio é físico, se é mercado tradicional, é uma forma de potencializar os nossos negócios. O que você falaria para as pessoas que estão nesse processo? Entendi que é importante, eu quero produzir conteúdo, de alguma forma a coisa não fluiu. Então, produção de conteúdo muitas vezes uma das primeiras desculpas que a pessoa fala, isso não é para mim. Então, só pela sua visão, da perspectiva de quem produz conteúdo. Cara, teste. Conteúdo é uma coisa chamada teste para você encontrar a sua voz, o seu estilo, o seu formato, a forma que faz sentido para você. Não tem como fugir. A gente está numa creator economy. Então, é uma economia baseada no criador. Então, assim, se você não começou lá atrás, você vai ter que gravar vídeo, você vai ter que colocar sua cara, não tem
como é muito difícil você realmente ter muito resultado sem você se dispor a ser um criador. Então, é muito importante isso. Mas as pessoas confundem ser criador com ser influenciador. São duas coisas diferentes. Você não vai ser influencer, você não vai ser blogueira, você não vai ser blogueiro. Você vai criar conteúdo para resolver problemas das pessoas que você quer atingir. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai encontrar referências, você vai estudar conteúdo como se fosse uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Vou passar um exercício. Pega o perfil de uma pessoa que você admira, de pessoas que você admira, pode ser do seu nicho ou de fora dele. E aí você vai fazer o seguinte, você vai analisar os conteúdos que saíram da média. Então, normalmente, as pessoas têm uma média de visualização. Então, vamos supor que a pessoa tem 10 mil visualizações como média. A maioria dos conteúdos dela tá ali, 10, 9, 8, 11, 12. Aí, de repente, tem um de 50. Aí você fala, opa, o que esse conteúdo teve aqui? Às vezes pode ter sido tráfego pago, mas não, deixa eu tentar analisar aqui friamente quais são os 4, 5 melhores conteúdos daquela pessoa. Encontra um padrão, tenta entender o que ela fez, replica, vê se aquilo funciona para você e replica. E vai testando. Uma vez que você encontrar um tipo de conteúdo, um formato de conteúdo que funciona para você, repete, repete, repete. Não tenha medo de ser repetitivo. Porque essa repetição intencional ganha espaço mental na cabeça das pessoas. Aquele conteúdo vira cara de conteúdo da Mari. Não, Não é à toa que o jornal na televisão tem um padrão, a novela, todo mundo já espera, né? As pessoas esperam. Enquanto você está fazendo aquele que está funcionando, você vai testando outros formatos. E aí você vai encontrando a sua voz, o seu estilo. Eu falei com vocês que eu fiquei aí o ano passado inteiro praticamente sem produzir conteúdo. Eu voltei a produzir conteúdo tem pouco tempo. Eu estou testando. Você vai entrar no meu perfil, você vai ver que tem um teste de um roteiro de um jeito, um teste de uma estrutura de outro, para eu ir vendo, esse aqui funcionou melhor. Por que esse funcionou melhor? Deixa eu entender, foi o roteiro? Foi o tema? Foi o jeito que eu comecei o vídeo? Você tem que estudar o seu conteúdo. E presta atenção, gente, isso não é uma coisa que só a Mari tá falando porque a Mari pensa. Ela tá no ecossistema que isso é compartilhado e é o que funciona, é a melhor boa prática dos maiores produtores de conteúdo. Então peguem isso, a gente tá trazendo pessoas realmente assim queridas, para além de queridas, que realmente são referências no que elas falam. Então segue, pega essa orientação, põe em prática e faça acontecer, né? Só depende de você. E testa, gente, é que flopar, todo mundo vai flopar, vai todo mundo ter... achei que esse vídeo ia ser ótimo, tem pouca visualização. E eu te falo, eu tô no ecossistema, no mastermind, que os maiores do mercado estão lá dentro. E eles têm essa insegurança. Eles também ficam assim, pô, esse conteúdo achei que ia ser bom, nossa, meu conteúdo não tá tão bom. Nossa, todo mundo tem essa dor não é exclusiva sua. E eu falo que o digital é um eterno recomeçar. Então você tem que acostumar com a zona de desconforto, porque produzir conteúdo é muito isso, cada hora tem uma coisa nova. Aí não é sobre seguir todas as trends, é entender como você vai se adaptando nesse processo, sabe? E que você também que faça sentido pra você. Tem que fazer sentido, você tem que gostar, você tem que olhar e falar assim, cara, esse meu conteúdo tá bom. Sabe, do tipo assim, eu gostei, não importa se flopar, se não comentar, eu gostei, eu me senti eu fazendo, porque nada é mais sexy e atraente do que uma pessoa que está fazendo ali um conteúdo que é ela, que passa ela a alma se diverte dela, no processo. Se diverte no processo. Eu falo que criar conteúdo para mim é onde eu coloco toda a minha criatividade, minha cabeça criativa, e eu olho como se fosse um palco vazio e eu posso criar o meu próprio roteiro ali e aí vai sair uma coisa muito legal. Então assim, eu gosto de brincar com isso. E é isso que faz ser gostoso, ser divertido e fazer a gente continuar. Tem dia que eu tô não a fim de produzir conteúdo? Tem, mas é meu trabalho, então eu tenho que fazer. Então também tenha isso na sua cabeça. Hoje eu não tô a fim, não sei o quê. É seu trabalho. A parte lá do seu trabalho tradicional você vai fazer, não vai? Querendo ou não querendo? Então por que produzir conteúdo você não faz? E descubra o melhor processo que funciona para você, mas até você descobrir, não dê murro em ponta de faca. Como a Mari falou, estude, pegue boas referências e testa. Nada supera uma execução. Nenhuma ideia supera a execução. Né, Mari? Sim. É um prazer ter você aqui. Eu quero, inclusive, agradecer, antes de te agradecer a Hotmart. Hotmart, a gente vê esse avanço, inclusive, graças a você, especial, meu gerente Dani, né, atendeu esse meu pedido, esse chamado, esse sonho aqui de poder viabilizar esse bate-papo
né, com mulheres incríveis do nosso digital. Então, que as portas continuem sendo abertas para nós, que vocês se permitam abrir essas portas. Sim. E que para quem, né, quiser se conectar aí com a Mari, onde a gente pode te encontrar, Mari? No @Mari de Toledo no Instagram e no TikTok. Maravilha. E para quem quiser estar no ambiente da Craft, é por lá mesmo que fala? Craft Black no Instagram e pode me chamar também. Maravilha. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Batuta Cash. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, minha querida.